Hoje de manhã eu vou estar pregando sobre prisioneiros da esperança. À noite eu vou estar pregando também porque o nosso querido pastor José viajou. Eu vou estar pregando à noite num dos versículos que eu mais amo, que é Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Mas agora de manhã nós estamos dentro de Zacarias, praticamente quase indo no final. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, para nós lermos esse único versículo, e nós vamos trabalhar todo o capítulo 9. Esse versículo diz o seguinte: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Pai querido, que nós sejamos não apenas vivendo o que esse versículo nos ensina, Senhor, mas que possamos estar preso na esperança que é Jesus Cristo, teu Filho amado, o caminho, a verdade e a vida. Possamos estar presos na esperança de que o Senhor é um Deus que nunca falha, Tu és um Deus que conhece, Tu és um Deus que sabe. Possamos estar presos na esperança, Senhor, que o Espírito Santo quer ministrar em nós, não apenas os dons, mas acima de tudo, o caráter e a imagem de Cristo Jesus, teu Filho amado em nós. Prepara os nossos corações, Senhor. Tua palavra já é bendita, já é abençoada, mas que ela seja bênção nas nossas vidas agora, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Chegamos ao capítulo 9, de Zacarias. Já estamos quase encerrando todos os profetas menores que nós estamos pregando. E o capítulo 9 de Zacarias é um capítulo muito especial, porque ele começa um novo bloco, uma nova maneira que Deus está falando. E escatologicamente tem muito a ver com os dias de hoje, mas nós não vamos falar sobre geopolítica. Vamos só dar uma pinceladinha rapidinha. Mas é tudo que está acontecendo aqui, tá? Deus não quer só restaurar o que você perdeu. Guarda essa frase, meu amado. Ele quer te dar em dobro. Longe de uma visão triunfalista ou da teologia da prosperidade, que tem muitas verdades, tá? Mas o que a palavra de Deus hoje vai dizer para nós é que a partir do momento que eu me posiciono, a partir do momento que eu passo a ter uma vida de relacionamento com Deus, é claro que Ele tem prazer como Pai espiritual sobre nós em nos abençoar. Só que especificamente dentro desse quadro que nós vamos ver, diante de tanta angústia, tanta luta que a nação estava passando, Deus estava dizendo: olha, eu quero que vocês entendam e voltem para a fortaleza. Amém, glória a Deus. Não se preocupe que foi só os de casa que ouviram. Mas eu quero uma reunião depois do culto, sim. Todo mundo que mexe na mesa de som. Viu, Fabiana Kemen? Todo mundo vai levar bronca hoje depois. Mas voltando, então, quando você tem essa realidade que Deus quer trazer em dobro, eu e você... A pastora já está fazendo assim, né? Mas a gente tem muita coisa acontecendo hoje. Quando eu olho para essa realidade, e eu preciso entender, amado, que primeiro... Quando o diabo entendeu, vamos colocar assim, quando o diabo leu sobre a teologia da prosperidade, ou a prosperidade, o diabo falou assim: isso aqui eu não gostei. Esse negócio de Deus abençoar, esse negócio de Deus trazer existência, eu não gostei. O que ele fez? Ele potencializou. Ele colocou um monte de situações que não são verdadeiras. Eu já disse que se o diabo não consegue te segurar, ele te empurra para o extremo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que Jesus falou: vocês precisam ter um equilíbrio, conhecer as Escrituras, mas também conhecer o poder de Deus. Eu quero uma igreja que conheça a palavra de Deus. Por isso que eu faço questão, o José também, hoje que prega aí, trazer conteúdo da palavra de Deus. Mas eu não quero uma igreja que seja legalista na palavra de Deus. Não quero uma igreja que seja ortodoxa na palavra de Deus. Eu quero uma igreja que viva a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus tem batismo com o Espírito Santo, na palavra de Deus tem fogo caindo do céu, na palavra de Deus tem posicionamento, na palavra de Deus tem santidade. E na palavra de Deus tem essa promessa que o Senhor pode trazer e restaurar tudo aquilo que talvez nesses anos ficou bloqueado, ou nesses anos as coisas não caminharam do jeito que eu queria. Mas antes de Deus restaurar, nós precisamos entender algumas questões. Então, avançando aqui, qual que é o segredo para isso acontecer na minha vida e na sua vida?
essa mensagem vai falar: ser um prisioneiro da esperança. E esse é o título da nossa mensagem. Eu sei que a palavra prisioneiro não soa bem, mas no hebraico não é a ideia de você estar preso, retido, mas você está simplesmente num bloco dizendo: eu não saio daqui porque eu estou fincado, alicerçado na minha esperança. Lembrando, amado, que fazia 2 meses que Ageu tinha pregado, e fazia já talvez quase 1 ano e meio que Jeremias tinha pregado. E uma das mensagens que Jeremias pregou nesse período aqui, qual foi? A expectativa dele e a esperança dele. Jeremias é o profeta que chorou, que lamentou, mas é o profeta que entendeu que aquilo que o Deus tem para a minha vida, e próprio Deus fala: Jeremias, se você entendesse os pensamentos que eu tenho para com você, pensamentos de paz e pensamentos de prosperidade. Então, no capítulo de 1 a 8, nós já estudamos, nós temos aliança, santidade e adoração. Essas 3 coisas, até aqui nós estudamos, nós falamos o que é aliança, falamos o que é santidade, e falamos o que é a verdadeira adoração, longe dessa religiosidade que muitos praticam. Nós pregamos muito até a mensagem do domingo passado, longe dessa religiosidade, porque eu estou indo na igreja, pronto, estou com o meu ticket de salvação, está tudo feito, e nós esquecemos do testemunho numa sala de aula, num emprego, em qualquer outro lugar. É nesse lugar que eu vou ser o bom perfume de Cristo. Aqui todo mundo aqui está cheirando Cristo também, está um cheiro precioso, mas é o mundo lá fora que precisa saber e sentir o bom cheiro, que é o cheiro de Cristo. E agora no capítulo 9 e 14, eu não sei se nós vamos chegar mais, temos o julgamento das nações e o surgimento do Messias. Essa esperança que aqui o texto fala, e tanto é que ele descreve, porque quem vai entrar aqui daqui a pouquinho em cena é um cara que vai entrar em Jerusalém num cavalo preto, o cavalo dele é famoso, que é Alexandre o Grande. E aí o profeta Jeremias faz uma comparação: pastor, mas é isso mesmo, vai ler a história. Flávio José fala muito sobre isso. Tá? E nesse momento, Zacarias tem uma visão. Olha, vocês estão com medo desse cara que está entrando? Vai entrar num jumentinho, não é num grande cavalo, é num jumentinho. E ele será a nossa esperança e a concretização da nossa esperança. Eu vou, durante a mensagem, vou compartilhar algumas coisas, porque historicamente nós vamos ter a profecia desse capítulo se cumprindo através de Alexandre o Grande na história. Então, em Zacarias 9, Deus de Israel faz uma grave advertência contra todos os inimigos. Meu amado, você tem uma lista de inimigos? Presta atenção. E não é vingança não, tá? Eu vou ver os meus inimigos. Não, não é isso não. Isso aí é pecado. Sabe por que muitas vezes Deus não intervém? Porque na hora que Deus intervir, o teu coração tem que estar tão curado. Você não pode estar com remorso, com mágoa. Para que quando você vê, talvez Deus pesando a mão nos teus inimigos, você não fica com aquele sorriso sádico. Bem feito, olha o que Deus está fazendo. Não é isso que Deus quer. Você sabia que o teu pior inimigo, se você orar muito por ele, clamar muito por ele, ele vai estar aqui do teu lado louvando ao Senhor? Porque essa é a maior bênção, essa é a maior cura. Não, pastor, isso eu pegou, esse aí não. Esse foi o conflito de Jonas. Jonas, vai pregar para esse povo aí que é teu inimigo. Não, Deus, na boa, eu vou cair fora daqui. Nós precisamos entender, por isso que eu sempre falo, o cristianismo é fácil aqui na igreja, é fácil quando nós estamos recebendo oração, é tremendo quando as coisas estão acontecendo, é fogo, mas quando chega na hora de ser confrontado com os passos de um verdadeiro cristianismo, de perdão, de reconciliação, de entrega, como é difícil entregar. Então, nesse capítulo, meu amado, se você, agora eu vou não ficar mais na história, mas só fechar a linha de pensamento da história. Te desafio a 2 coisas, tá? Primeira, pegar todas essas nações, que vem até o versículo 11, todas as nações, coloca no mapa e começa a ver quem elas representam hoje. Porque nós estamos vivendo, profeticamente, o tempo de Zacarias. As nações estão sendo, e essa guerra que está aí. Ah, mas não é, eu achei que era Deuteronômio. Tem versículo de Deuteronômio se cumprindo. Tem versículo de Ezequiel se cumprindo. Tem versículo de Daniel se cumprindo. Mas essas nações circunvizinhas, só colocar no mapa. Segunda coisa, se você gosta de história, pesquisa. Quando Alexandre chegou e conquistando todo o Oriente Médio, a experiência que ele teve com o sacerdote, Flávio José coloca que foi com Zorobabel, outros colocam que não pode ter sido, mas não importa. Quando aquele cara que vem conversar com ele fala: opa, essa cidade aqui é a cidade de Deus, Alexandre. E Alexandre desce do cavalo, se ajoelha
O grande conquistador, tanto é que na história secular diz que os generais de Alexandre falaram, esse cara ficou doido, olha o que ele está fazendo. Porque diante do nosso Deus, diante da cidade santa, e hoje essa cidade santa é aqui, o meu coração no seu coração, os nossos inimigos se curvam, os nossos conquistadores se retraem, porque grande é a poderosa mão de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. É essa convicção que Neemias teve, quando ele viu todo aquele entulho. Neemias, como que você vai fazer, Neemias? A grande e poderosa mão do Senhor está sobre a minha vida. Isso faz toda a diferença. Então, para nós, é a mensagem à mesa, não se preocupe, o Senhor se livrará das tuas promessas. Meu amado, não fale para a pessoa que está do teu lado não, tá? Você gosta de falar para a pessoa que está ao teu lado, às vezes ela nem está crendo, e às vezes ela não está nem aí, às vezes ela está no smartphone, e você fala para ela, Tá, então fala para você mesmo, fala para você mesmo, no teu coração agora, o Senhor não se esquecerá das promessas que Ele tem para a minha vida, amém? Agora toma posse, e começa a viver sobrenatural. Então estamos em uma situação histórica, mas também estamos numa situação profética. Eu disse que eu fiz isso, eu peguei essas nações e coloquei nos dias atuais de hoje. É impressionante as coisas que estão acontecendo. E sabe o que acontece, né? Depois, daqui a pouquinho, nós vamos ter um movimento maior, que é a chegada do Messias na história. Então eu penso, se nós formos colocar historicamente, há um movimento sim, para a chegada do Messias. As coisas estão acontecendo, amado. Você gosta de escatologia? Eu tenho um estudo lá no YouTube, eu falei há uns 3, 4 anos atrás sobre Damasco, eu falei sobre a Síria, essas coisas estão acontecendo. Então não é para você ver os inimigos, não, é para você ver o que Deus está fazendo, o que Deus vai cumprir. Meu amado, no mundo árabe tem muitas pessoas que vão para o céu. Ou vocês acham que não? Ou você é judeu? Porque parece que o crente olha para o Oriente Médio, é só Israel. Deus ama o Egito, Deus ama a Líbia, Deus ama a Síria, Deus ama, Deus tem amor. Você sabia que tem em Israel pessoas que não acreditam em Deus? Sabia que tem em Israel pessoas malignas, sanguinárias? Olha o Epstein, não precisamos ir mais longe. O cara era judeu. E o cara tinha na linhagem familiar rabino. Então vamos desmistificar Israel, mas vamos olhar para a palavra de Deus. Sim, Deus tem um plano para com essa nação. Isso é inegociável. Deus tem promessa para essa nação. Agora, nós precisamos entender que Deus quer que essa nação se curve ao Rei verdadeiro. E é isso que, aí sim, eu e você precisamos orar, não para que os mísseis, ou a cúpula de proteção de Israel, não, ore para Israel se converter. Ore para Israel entender que o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Então, o primeiro versículo que eu pego aqui, já é o versículo 1. Tá? Nós vamos chegar até o versículo 2, mas vai ser bem rápido, tá bom? O peso da palavra do Senhor na terra. Por que eu quis pegar esse versículo? Porque a primeira vez, veja só, até o capítulo 8, era Yahvé Tzat, nós estudamos já 2 vezes. Aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será é o nosso defensor. Até de 1 a 8, imagina, naquela confusão, Deus falando, eu sou o teu defensor. Agora, como a história mudou, como Deus quer falar o coração desse povo, como já vinha falando, ele fala, ô Zacarias, diga para esse povo que eu não sou apenas Yahvé Tzad, eu sou aquele que é o Senhor, Adon, vem de Adonai, Senhor soberano, poderoso, mas olha isso, meu amado, provedor. Quando Davi no Salmo 23, ele vai dizer no hebraico a palavra Roi, que é quase que uma abreviatura de Adonai, o que Davi estava falando? Eu não sentirei falta de nada, porque Ele é o meu provedor. Por isso que o Salmo 23, a melhor tradução, e eu já disse aqui em algumas mensagens, seria, porque Deus é o meu provedor, eu não sinto falta de nada. Era isso que Deus estava dizendo. Zacarias, fala para o meu povo, fala para Zorobabel, fala para Josué, esse povo não precisa ter medo, esse povo não precisa se preocupar, vamos trazer para os dias atuais, com as finanças, com as dificuldades financeiras, com as questões que estão passando, creia na minha provisão. O problema todo, meu amado, é que Deus não é o gênio da lâmpada mágica, para você ficar só fazendo pedidos. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, que Ele vai te fazer um pedido, depois Ele vai voltar para dentro da lâmpada. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus que busca comunhão. Então Deus tem prazer em nos abençoar, mas Deus também espera posicionamento. E é isso que nós precisamos entender. Então a palavra hebraica para sentença,
que a palavra carrega a ideia de um peso, por isso que é traduzido o peso da palavra, é uma mensagem divina de juízo inevitável. Deus está dizendo o seguinte: eu vou julgar as nações. Tá, nós estamos no versículo 1. Eu vou julgar E aí começa a enumerar todas essas nações. O olhar de Deus se volta para as nações ao redor de Israel, que historicamente foram inimigas ou fontes de má influência. Meu amado, presta atenção. Aqui, por causa do que a Babilônia já tinha feito, tá, o Império Medo-Persa estava levantando, agora começa a levantar o Império, a Grécia começa a se posicionar. Vamos colocar assim, Israel não tinha mais inimigos. Mas sabe o que estava acontecendo? Uma má influência. Muitos povos começaram, sabe aquela questão que a sociologia, a antropologia fala de miscigenação de raças? Né? De repente, um brasileiro casa com uma libanesa, né? Aí, esse brasileiro espanhol, né? Casa com uma libanesa. Essa libanesa gosta de comer malfuf, começa a comer aquelas comidas árabes doidas, né? Aí você... mas aos poucos você vai se acostumando. Agora, imagine casar com uma libanesa que também tem raiz italiana. É só macarrão. Eu vivi um ano, nos primeiros anos do meu casamento, um ano inteiro contabilizado, de Deus é testemunho, e os anjos do Senhor também, só comendo macarrão. Ela só sabia cozinhar macarrão. Então, só que eu tal que gostei do macarrão. Vocês estão entendendo? Isso é miscigenação. Eu dei um exemplo bacana. Agora, o que estava acontecendo com Israel, era aquela mulher que trazia, casava, começava a ter filhos, e aí ela começava a ensinar o seu filhinho, mesmo que o pai ensinasse. Ela começava a ensinar seu filhinho nos deuses. Por isso que o Senhor se levanta e falou: eu vou acabar com tudo isso. Meu amado, antes de eu passar para o outro slide, nós precisamos entender que Deus não aceita miscigenação. Deus não é brasileiro para dar jeitinho nas coisas. Deus não fica... Então, se você está aqui na casa do Senhor, às vezes eu fico andando aqui, tá, meu amado? Eu não vou julgar ninguém. Mas às vezes eu vejo o louvor passando, já me chamaram a atenção que eu fico conversando com muita gente, que eu fico mesmo. Eu vou aqui, eu abraço, eu falo. Às vezes tem pessoa que dá vontade de falar assim: olha, o céu está aberto, o que você está fazendo? Tá? Eu não sou daquele pastor que vai dizer: desliga o smartphone, mas às vezes dá vontade de quebrar o Wi-Fi da igreja, para ver se, mas eu estou no 5G. Vou mandar quebrar o 5G. Porque nós estamos num momento de culto e as bênçãos estão passando. Você já pensou, meu amado, se for como no Velho Testamento, que os anjos ficavam passando, aí de repente você está ocupado no teu WhatsApp, ou você está dando risada de outras coisas, ou você está conversando, um anjo fala assim: não, próximo. É mais ou menos isso. Essas influências que estavam acontecendo, Deus falou: eu não aceito isso. Eu não aceito dar um jeitinho nas coisas. E aí o versículo 9, nós pulamos um pouquinho do versículo 2 a 8, se você é historiador, você gosta, pega aquelas nações, eu já dei a dica. Tá? Aí vem no versículo que eu amo, eu já preguei uma vez aqui, em 2023, tá? Eu tenho as mensagens anotadas. Regozija-te, ó filha de Sião, aclama, filha de Jerusalém. Na outra mensagem eu trabalhei o texto que quer ser filha de Sião e o que quer ser filha de Jerusalém. Tá? O que significa isso no hebraico? Mas hoje nós vamos trabalhar essas duas palavras. A primeira palavra que no hebraico é a palavra gil, que significa alegria imensa. Sabe o que é essa palavra gil? É aqui mesmo em filme árabe, quando há casamento. Né? Quando eu casei, os parentes árabes da minha esposa estavam lá. Eu falei: que esse povo está gritando heavy metal, né? Não era. Você já viu esses filmes árabes, que quando tem uma coisa muito alegre, é isso aqui que é o gil. Deus está falando assim: abra a tua boca. Agora vamos trazer para o nosso mundo atual, contemporâneo. Sabe que Deus está falando? Você canta desafinado? Mais que o pastor Silas, ninguém canta desafinado aqui. Talvez só o maridão da Fabiana, que eu escutei você cantar, viu? Você canta desafinado também, que nem eu, meu irmão. Mas ninguém mais canta desafinado aqui. Só eu canto. Mas eu canto. Eu estou nem aí. Eu canto. Eu não quero nem saber. Eu canto. Mas eu que sou gago... E você sabia que o gago, para cantar, não gagueja? É por isso que o gago pode falar o que você quiser cantando, que nem ele não gagueja. Meu amado, eu tenho um privilégio de cantar sem gaguejar. Você acha que eu não vou cantar? Eu estou nem aí se você... Eu já fiz teste para coral quando eu estudava no seminário. Tá, eu fui de uma voz para outra voz, para outra voz. Sabe aonde que eu fui parar? Aquele cara que ficava segurando as partituras. Fica segurando as partituras, que é a melhor coisa. Então, eu sei que eu não canto, mas eu quero fazer um som que sai do meu coração. E esse som pode ser desafinado diante dos homens. Esse som pode ser fora do controle diante dos homens. Mas esse som,
que o altar escuta. É esse som. Eu não falei que eu ia contratar alguém para vir aqui, ensinar vocês da glória? Precisa ver quando o círculo de oração vier, elas vão se espalhar aí, aleluia! Então, é esse som, meu amado, que nós precisamos estar com ele. E esse está falando, sabe o que Deus está falando? Grita. Grita de alegria. Por quê? Porque, aí vai ser o versículo 12, porque vocês vão ver qual é a verdadeira esperança. E a palavra aclamar, a palavra rua, que é grito de vitória. Então o cara fica assim, aleluia, meu amado, você já viu um ortodoxo religioso num culto deste? Você já viu como é que foi a consagração do tabernáculo? No período de Esdras? Eles ficaram cantando tanto, que eles se jogavam no chão e foram quase 24 horas de adoração. Você já viu esses lugares? Eu tenho imagem quando o irmão André, quando caiu em 1989, quando caíram os muros de Berlim, e essa equipe chamada Missão Portas Abertas entrou nesses países da famosa cortina de ferro, distribuindo Bíblia, as pessoas chorando, pegando a Bíblia, beijando e dizendo, eu tenho a palavra. Já contei a história aqui que sobrou só uma e ele começou a rasgar e dar a página. E quando ele retorna, pessoas que receberam uma única folha da Bíblia, mesmo aquele que recebeu a folha de genealogia, tiveram uma experiência com Deus, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, essa questão, nós fazemos um barulho estranho e damos um grito de alegria, porque o Senhor é a nossa vitória. Então esse versículo é uma joia messiânica, porque é um versículo da promessa. Por que eu grito de vitória? Porque ele disse lá na cruz do Calvário, Silão, teus pecados estão pagos. Pai, está tudo pago, eu estou pagando toda a dívida do Silas, Monte Hebrão. Na cruz do Calvário ele diz, tetelestai, está consumado, não tem mais nada. E para garantir isso que ele fez, ele foi lá no inferno e resgatou todos os nossos nomes. O Silas Fernando Souza, quem que é? Ele ainda vai nascer, mas me dá o nome dele agora, porque eu sei que ele vai ser meu. E cada um dos nossos nomes, Deus foi recolhendo. Eu sei que você pode dizer muito Matrix, é muita loucura, é muita filme de ficção. Pensa do jeito que quiser, mas eu consigo imaginar Jesus chegando lá, os demônios que estavam em festa porque ele morreu, foi crucificado, está mortinho, dando festa. O que você está fazendo aqui? Eu vim pegar o nome da Monte Hebrão. Daqui. Aí ele volta, completa o dia, ele sai para fora. Você já pensou os demônios lá com o soldado? E essa porta, ele está morto. De repente a porta se abre sozinha. Meu amado, eu queria estar lá, não para fazer um selfie com Jesus saindo, né? Mas eu queria estar lá para ver quando ele sai para fora. Ele diga, agora eu vou trabalhar com a minha igreja. Agora eu vou trabalhar com a minha igreja. Então, esse versículo é uma joia messiânica, porque ele fala que eu e vocês precisamos nos prender nessa verdade. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa característica. O Salmo 85, que eu vou pregar hoje à noite, fala muito sobre isso, a justiça e a bondade se beijam. Olha o carinho, né, daquilo que são chamados os atributos de Deus. Quando o Senhor coloca isso, meu amado, essa verdade que a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça se encontra, a justiça e a bondade se beijam. Olha que coisa tremenda. Sabe que Deus está falando assim, não, diga para Monte Hebron que a minha justiça se encontra com a minha misericórdia. E é isso que ele diz, que toda manhã as misericórdias são renovadas, mas a justiça e a bondade me seguirão todos os dias. Davi entendeu isso. Então, quem é essa joia messiânica que o Zacarias está falando? Jesus. Tanto é que Zacarias foi o primeiro que fala que Jesus vai entrar em Jerusalém num jumento. O povo estava encantado, talvez, com esse quadro. Segundo os historiadores, eles colocam esse paralelo. Então, vamos acreditar nos historiadores, tá? Então, nesse quadro aqui, do grande Alexandre, vindo naquele cavalo. A fama do cavalo de Alexandre foi muito grande, vocês sabem, quem conhece a história. Né? E, de repente, Zacarias tem uma visão do rei dos reis. Conquistador dos conquistadores, porque Alexandre conquistou nações e morreu. Jesus conquistou o meu coração e o seu coração e está vivo. Esta é a diferença. Nós precisamos entender. Então, o nosso chamado para se alegrar pela certeza da nossa vitória. E daqui a pouco eu vou falar como que nós fazemos essa certeza. Eu e você precisamos ser o cara mais positivista. Sabe? É o cara mais neurolinguista da história de pensamento positivo, é eu e você. Porque eu já disse aqui, você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu sei. A hora que nascer o sol, eu espero que eu esteja correndo. Amanhã eu vou correr.
Quando nasceu o sol, mesmo debaixo dessa neblina, quando nasceu o sol, as misericórdias do Senhor estão se renovando. E eu às vezes eu estou ali, eu quero ver a bondade me alcançando e a justiça. Ô Silão, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que nem o Luciano fazia comigo às 7 horas da manhã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá? Falando isso, abrindo parênteses, o Luciano vai continuar vendendo bolo, tá, amados? Mas às vezes era isso. Quantas vezes eu já contei aqui, quando o Luciano era o meu instrutor, e ele chegava às 7 horas da manhã, tinha dia que eu orava para ele não vir. Acordava e dizia, Senhor, que amanhã se ele estiver cansado, manda o anjo ele ficar. 7 horas estava ele tocando a campainha lá. Às vezes é isso que a vitória, que a misericórdia e a bondade faz. Você está com preguiça, você está desanimado, aí a misericórdia e a justiça e a bondade aperta a campainha do teu coração e fala, creia, levanta. Levanta, começa a crer. Essa é o motivo da nossa alegria. A presença de Deus revelada em sua bondade, misericórdia, soberania e compaixão. Principalmente na palavra que é usada aqui, a palavra soberania. Tá? Então o problema, portanto, não está na ausência de Deus, mas em nossa disposição de ver e ouvir. Meu amado, eu preguei domingo passado e eu falei, eu dou aula segunda, quinta e sexta para futuros pastores, futuros líderes. E às vezes eu me pergunto, eu já tive esse momento de frustração, e foi a mensagem do domingo passado. Cara, eu prego palavra de Deus, eu prego vida no altar, eu prego santidade, eu prego relacionamento, eu prego que nós precisamos ter o caráter de Cristo que perdoa, que ama, que não guarda rancor, que sabe perdoar até aquela pessoa que não merece o perdão. Aquela pessoa que não merece o perdão. E às vezes eu vejo sabe que dá a impressão que vocês vêm para o culto com uma raquete de tênis? A palavra vai chegando até vocês e vocês rebatem para outra. Você quer para você, eu não quero não. Essa é a impressão que eu tenho. Pelo tanto que eu sei que Deus fala nessa casa, e não é uma pretensão, meu amado, porque eu sei o quanto que eu oro. Pelo tanto que eu sei que Deus fala nessa casa e ministra nessa casa, eu e você deveríamos ter a vida totalmente transformada. Mas eu sei que nós enfrentamos dificuldades. Você acha que meu amado, eu estou preparando uma palestra e eu estou lendo Heidegger, Schopenhauer e o Nietzsche. Você acha que a minha cabeça às vezes não dá um nó? O racional fere. O racional fere. Sabe qual é a certeza que eu tenho? Que eu não coloco o meu racional de lado. Ontem eu estava lendo o Wilhelm Reich, né? Eu estava lendo esse cara, que escreve um livro chamado O Anticristo. Mas a minha fé ficou abalada? Não. Você sabe por quê? A minha fé não é centrada nos escritos. A minha fé é centrada nas experiências que eu tenho com Deus, nas revelações que Deus já me deu, sinais pequenos, sinais grandes que Deus já me deu. Está aqui nesse, eu sei que Deus já está tocando o coração de vocês, porque dia 29 de março cai no domingo, e vocês vão preparar uma festa surpresa para mim aqui no domingo, eu tenho certeza. Então eu descanso, eu tinha que dar aviso, eu descanso. Gente, alguém quer chamar o pastor para almoçar? Que eu acho que hoje eu vou almoçar de novo. Mas eu descanso, não, eu tenho que ir para casa que eu vou pregar à noite. Eu descanso na certeza de que Deus, Ele está me ouvindo. E Deus conhece o meu coração. Meu amado, eu amo o Salmo 139, porque o Salmo 139, tem gente que acha que no hebraico é quando está sendo formado no ventre da mãe, né? Só que a palavra no hebraico não é antes mesmo que você estivesse no ventre da tua mãe. Sabe o que Deus está dizendo? Está vendo aquela mocinha ali? Vai ser a mãe do fulano. Ele ainda nem sabe, aliás, ela tem lá os teus 7 anos de idade, nem conhece seu companheiro, mas lá na frente, ela vai conhecer, vai casar e vai nascer ciclano. E eu tenho uma promessa para essa pessoa, porque é um legado. Ou então, ele sabe que talvez não, mas essa pessoa vai se posicionar. Em outras palavras, meu amado, antes da minha mãe conhecer meu pai, na soberania de Deus, e a nossa mente racional, cognitiva, cartesiana, nunca vai entender isso. Na mente de Deus, antes da minha mãe conhecer meu pai, ele sabia que eu estaria pregando hoje aqui. Isso é a viagem que o Einstein tanto discutiu, como filho de rabino conhecia o hebraico. Isso é a viagem no tempo que Einstein falou. E quando Einstein falou isso, meu amado, uma das coisas que ele falou, todo mundo deu risada. Até Oppenheimer, né? Lançar aquela bomba, baseada nas teorias de Einstein. Sabe o que eu quero dizer, meu amado? Se Einstein falou que existe uma soberania no tempo, eu digo que essa soberania tem dono e tem nome, que é o nosso Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Precisamos ter uma disposição de ver e ouvir aquilo que Deus tem. Deus tem um seu jeito próprio de fazer novas todas as coisas. Esse é o problema.
que Deus não vai fazer do meu jeito e do seu jeito. Porque às vezes a gente ora, e vou dizer de novo, para uma pessoa que me fez mal, me feriu, e aí Deus toca o meu coração, e vem aquela imagem de que, e de repente eu sou quebrantado, e eu falo, então Deus, tá bom, misericórdia, eu perdoo, achando que agora Deus vai matar o indivíduo. Aí Deus transforma o indivíduo. Aí domingo de ceia está ele do teu lado, olhando para você, ô meu irmão, você vai ter que engolir só se você não se converteu. Meu amado, eu não consigo entender um cristão que tem mágoa, um cristão que guarda rancor, e um cristão que diz não ser perdoar. Me desculpa, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Pastor, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Meu amado, não bate, não coente, não tem noção na palavra. Você acha que eu não tenho motivos? Não tem motivo, meu amado. Eu já fui traído, já inventaram fofoca, tantas coisas já falaram a meu respeito, você não tem ideia. E alguns ainda, Deus fez ele vir trabalhar algumas quadras aqui embaixo, ou seja, e morar aqui em cima. Essa é a rua dele. E quando ele passa aqui, esses dias, quando não estava o meu carro aqui, houve um comentário, o pastor Silas voltando num carrinho velho, ele estava se exibindo com aquele outro carro. Aí quando voltou esse carro que Deus me deu, e é a bênção de Deus, baixa e abaixa a cabeça. Eu não fico contente. Sabe o que eu vejo aí? Deus mostrando, eu estou com Silas. E sabe o que eu faço? Eu abençoo. Eu abençoo. Então, meu amado, motivos eu também vou ter. Só que eu quero entrar no reino dos céus. Eu não quero naquele último dia, Deus falou assim, Silão, você era um cara, além de bonito, né? Você era um cara que pregava a palavra, você era um cara jóia. Silão, as aulas que você dava eram fantásticas, mas você não soube perdoar. Você não soube amar. Você não soube isso, você não soube aquilo. Meu amado, a minha oração todo dia e quando eu estou descendo a Irapuru ali, está 5h30, 5h40 da manhã, e eu começo a orar, Deus, que o caráter do teu filho esteja em mim. Senhor, que o fruto do Espírito Santo esteja em mim. Senhor, eu não quero errar hoje. Eu não quero pecar. Eu não sei o que eu vou fazer no outro dia, mas eu sou que nem um alcoólatra anônimo. Hoje eu não quero errar. E eu entrego. Deus sabe como Ele faz. E as suas maneiras geralmente são processuais, progressivas, raramente instantâneas. Isso que é chato. Porque nós gostaríamos de pegar a Bíblia e dizer, Senhor, Senhor, meu Senhor, saladim, bim, 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 bom, bom. Deus sai. Aí eu quero hoje, nessa semana que se começa, né, ter muito recurso, inclusive para comprar o presente do pastor Silas. Agora eu dei uma de Augusto. Inclusive para comprar o presente do pastor Silas. Então, não é assim que vai acontecer. Eu e você precisamos pegar essa palavra, não esfregar, mas vivê-la em nosso coração. É isso que Deus busca. E Deus fala, então bom, Senhor, eu vou trabalhar. E agora, Deus, não é no meu tempo. Porque para eu poder te dar essa bênção, eu tenho que fazer uma série de coisas. Meu amado, eu creio que nós chegamos no tempo certo aqui. Eu creio que o nosso testemunho aqui é positivo como igreja. Mas eu creio que Deus tem muito mais. Agora, Deus quer preparar o meu coração e o seu coração. Eu já disse uma vez aqui, às vezes Deus tem herança, talvez até o prêmio da Mega Sena, ok? Não vou discutir aqui com Deus. Mas talvez Deus tenha recurso grande para trazer para alguém. Mas a minha pergunta é, seu coração está pronto? Ou você vai comprar uma casa na praia e agora vou todo final de semana para a praia. Ah, não tem praia aqui, né? No rancho. Aqui é rancho. Vou comprar um rancho agora, todo final de semana, pastor, eu não posso estar porque eu estou no rancho, cuidando das galinhas, cuidando da minha terrinha. Aí Deus te dá um carrão bacana, Deus, pastor, eu tenho que experimentar esse carro, tenho que botar ele na estrada. Vocês estão sabendo, eu poderia continuar outros exemplos. Aí Deus fala, não, vocês estão priorizando outras coisas. Então, enquanto você não entender o que é buscar primeiro o reino de Deus, eu não vou te abençoar. Não é que Deus é ruim, não. Não é que Deus é um Deus sádico, não. Mas é que Deus nos ama tanto que Ele não quer que a bênção que Ele vai dar nos perca. Já viu aquele pai? Por que eu fui dar esse carro para o meu filho? Por que eu fui dar isso para o meu filho? Ah, que arrependimento. É isso que Deus quer, que você, quando dê para o teu filho honre. Antes de entrar, a revista Veja fez um comentário sobre a estrutura familiar. Sabe qual é a pior coisa que está acontecendo na estrutura familiar hoje? Falta de honra. Você não precisa ser do tempo antigo que diga, bença pai, bença mãe. Honra. Os filhos não estão honrando mais os pais, mas não é o estudo aqui. E o artigo que eu li, meu amado, só para vocês saberem, comparando uma vela, e que às vezes a falta de honra tampa a luz da vela. Então, os filhos estão vivendo no escuro existencial, nas angústias da alma, porque muitas vezes está faltando honra.
Avançando aqui. Nossos olhos nunca devem estar fixos no passado, nem no futuro. Mas como assim? Meu amado, o passado passou. Como diz Belchior, passado é uma roupa velha que não me serve mais. Passou. O futuro pertence a Deus, até o ditado popular. O meu olhar tem que estar preso aqui. Nesse domingo, tá? Dia 15, né, de março. Faltando 2 semanas para o aniversário do pastor Celo. O meu olhar tem que estar preso hoje aqui, fixado aqui, naquilo que Deus vai estabelecer. É isso que Deus está falando. Então, nossos olhos devem estar fixos em Deus, nas promessas dele. Senhor, eu não estou vendo segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, talvez eu tenha um monte de compromisso em todas as áreas, qualquer área que seja, mas eu estou preocupado hoje, eu estou na tua casa agora, recebendo essa palavra. Deus, eu tomo posse. Eu não sei como, mas eu tomo posse. Meu amado, uma das coisas que eu sempre falo, você vem receber oração, que não importa de quem, tá? Venha com o coração aberto para tomar posse. Mesmo que a pessoa fale assim, eu estou vendo Deus assinar um documento. Você, que documento? Toma posse desse documento, isso é de Deus. Eu tenho uma experiência, né, eu não vou contar aqui a longa, da noite lá em Londrina, de uma pessoa orar, Deus está assinando um documento e eu vejo que é um apartamento. A pessoa riu. Mas a história vai de uma forma tremenda, meu amado. Mas vamos lá. Então, nós precisamos olhar e fixar nas promessas de Deus. Voltai, aí vem um versículo que nós escolhemos. Para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. A palavra fortaleza aqui, meu amado, é bitsaron, um lugar de segurança. Se você for procurar essa palavra no hebraico, é a palavra que mais aparece nos Salmos. Como fortaleza, como refúgio, como lugar de cuidado. Sabe qual seria a palavra melhor para os nossos dias hoje? Lugar de acolhimento. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho um lugar de acolhimento para você. Onde as suas dores, suas feridas, suas angústias, os seus questionamentos serão curados. Quantos salmos Davi não escreveu isso, que o Senhor é a segurança dele, com raiva de Saul, com raiva de Aques, do rei, né, filisteu, com raiva até de Jessé, que ungiu a vida dele. Mas enquanto Deus não trabalhou na vida de Davi em todas as áreas, porque às vezes nós fantasiamos muito, né? Eu gosto como psicólogo olhar as falhas, nós fantasiamos muito a Davi, mas enquanto Deus não trabalhou e ele não deixou ser trabalhado, Saul não morreu, e ele não pôde herdar aquilo que era dele por direito. E sabe qual foi a gota final? Quando Keila foi atacada, Keila é uma cidade. E aí ele cai reclamando para Deus, falando, Deus, mas que coisa. E no hebraico ele jogou pesado com Deus, porque às vezes a gente joga pesado mesmo. A nossa alma grita. Aí Deus fala, Davi, agora sim, você vai se posicionar ou não? Aí Davi pede do sacerdote o efodo, né, e o talite, e Davi se cobre, como eu cubro as pessoas. E Davi fala, Deus, tenha misericórdia de mim. Sabe qual a mensagem que Deus fala para Davi? Está lá em Samuel. Levanta e vai atrás dos amalequitas, dos filisteus e dos amorreus, porque eu vou te dar vitória. Os amalequitas foram destruídos por causa de um coração, de uma pessoa que se quebrantou diante do Senhor. Nós precisamos entender que esse lugar de segurança traz cura. Então, para os judeus estar no templo é essa segurança física e espiritual. Mas Deus queria mudar esse pensamento. Como Deus quer mudar o meu pensamento, eu sou de igreja, eu oro, eu estou todo domingo lá, eu toco, eu prego. Meu amado, mas Senhor, em teu nome nós expulsávamos os demônios. Você já expulsou algum demônio? Em teu nome nós curávamos. A palavra curar lá é curar todo tipo de enfermidade, inclusive cegos e paralíticos. Você já fez isso? Tá? Em teu nome nós fizemos proeza. Essa palavra proeza significa tantas coisas que nós fizemos em teu nome que não dá nem para colocar aqui. Aí Deus falou, eu sei de tudo isso, mas o seu coração não me pertencia. Você estava na igreja, mas a palavra não chegava, você vivia uma semana falando palavrão, vivendo a tua vida, e achando que aqui na igreja é uma catarse, vivendo mau testemunho, vivendo uma série de coisas, aí você vem aqui cantando, você acha que é só isso? Você acha que o meu filho pagou um preço na cruz só para isso? Você acha que o meu filho morreu com todas as dores só para isso? Meu amado, nós precisamos entender o que é avivamento, o que é salvação. São duas coisas que nós precisamos avançar. O ser humano não tem a tendência sempre de procurar fortalezas, né, ou nas próprias capacidades, ou nos recursos. Por isso que às vezes Deus tira o dinheiro de pessoas. Não, ganhei uma fortuna, agora comprei carro, comprei aquilo, eu vou ajudar a igreja. Daí ele tem condições de dar, vou dar um exemplo aqui, dele dá, toma posse, tá, irmão?
R$100.000, quer dizer que ele tem muito mais, né? Ninguém, amém, eu estou pobre. R$100.000, ele fala assim, não, mas R$100.000 para a igreja é muito, eu vou dar 10. Que bacana. Mas Ananias e Safira fizeram isso. E eles podiam fazer mais. Sabe qual foi o pecado de Ananias e Safira? Não foi que eles deram pouco. Deus não está preso no material. Foi eles fazendo isso aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? Sabe? Eu estou dando, Eles quiseram mostrar uma realidade que não era a realidade espiritual. E antes de entrar no outro slide, presta atenção. Não brinque com a realidade chamada realidade espiritual. Muitas pessoas são descrentes da realidade espiritual. Eu estou vendo anjo aqui, está nada, não tem nada aqui. Eu estou vendo o céu aberto, está nada, o fogo está fechado. Eu estou vendo Deus passear por aqui, está nada, gente. O mundo espiritual é muito mais sério e vivo do que você pensa. E talvez sim, esteja anjos aqui passeando, amém? Talvez o céu realmente esteja aberto, amém? E talvez Deus esteja passeando. Sabe fazendo o quê? Deus fala que Ele passeia na terra. Já pensou Deus saindo do trono dele? Onde é que você está usando? Deus, onde é que você está indo? Vou dar uma voltinha lá no planeta Terra, porque eu acho que tem outros planetas. Ou no planeta Terra. O que você vai fazer lá? Procurar verdadeiros adoradores. Senhor, mas o Senhor não consegue ver daqui, não, eu quero ver de perto. Sabe, eu não quero assistir. Sabe aquela coisa de você não quer ver o teu ídolo de longe, você quer ver de perto? Deus falando, eu não quero estar aqui no meu trono recebendo, eu quero ver de perto aquele coração me adorando, aquele coração se rendendo. Ó, prisioneiros da esperança. Palavra esperança, tikvat. Ter motivos de esperança. Sabia que essa é uma das palavras que tem um talit, e tem o talit feito cinto, aqueles fiozinhos, que foi nesse fiozinho que aquela mulher com hemorragia pegou, no único fiozinho. A mulher não tocou, né, a mulher não tocou em toda a roupa de Jesus, tocou num fiozinho. Aquilo chama tikvat. Ela tocou com uma esperança. Ela ouviu falar de Jesus. E você que gosta de hebraico, se você vê a palavra que está lá, essa mulher, era o último ano dela, porque ela estava noiva. Ela não poderia casar se ela ainda continuasse com a hemorragia. Ela falando, se eu não for curado, eu vou ter que dispensar meu noivo para outra. E ela fala, Deus, eu não aceito, eu não abri mão do meu casamento, eu não vou abrir mão das bênçãos que o Senhor tem para mim, eu vou lá na frente receber uma oração, Senhor, eu já vou assim, ó, que eu vou ganhar, eu vou votar assim, ó, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Não importa quem vai orar, não importa, eu só sei de uma coisa, eu quero tomar posse. Isso talvez seja o motivo que nós precisamos olhar. O que a Bíblia quer dizer quando se fala de esperança? Aí nós vamos pensar um pouquinho aqui. Primeiro, nós confundimos a palavra esperança do latim com a palavra esperança no hebraico e também no grego, que é de posicionamento porque eu sei. Então, mais ou menos assim, a esperança é, amanhã vai chover. Pois é, vai chover. Isso é a esperança do latim. A esperança do grego e mais do hebraico significa o seguinte, amanhã vai chover? Aí você vai pegar a capa de chuva, eu vou falar do curitibano, tá? Capa de chuva, bota de chuva, vocês não usam isso aqui, né? E guarda-chuva. E está aquele sol. Tá, você olha para fora, só está nublado. Aí você sai daqui com tudo isso, por quê? Porque você tem esperança que amanhã vai chover. Vocês entenderam? Não entenderam? É aquilo que eu já falei, você tem esperança que Deus vai te dar um carro? Você está juntando, você está trabalhando, você está... Compra o chaveiro. Você compra o chaveiro para quê? Porque eu sei que Deus ainda vai me restituir. Eu sei que Deus ainda vai abrir as portas. Meu amado, quando nós mandamos fazer uma carteira de trabalho na Gráfica Hebron, e eu falei, venho aqui orar, e eu coloquei essa carteira aqui e fui dando para as pessoas. Tem pessoas que riram, tem pessoas que pegou e botou dentro da bolsa, tem pessoas que ficou olhando, mas teve pessoas que tomaram posse. Sabe o que aconteceu com as que tomaram posse? Naquela semana foram empregados. Pastor, deu certo, pastor, deu certo. Quando Deus mandou Edinaldo fazer os potinhos de sal, eu ainda tenho, até hoje, os potinhos de sal lá. Nós tivemos experiência, tem gente balançando a cabeça, né? Nós tivemos experiência. Teve pessoas que riam, pastor, potinho de sal? Quando Adinaldo mesmo, né? Pastor, Deus está mandando fazer um negócio meio estranho aqui. Falei, que é, Adinaldo? Fazer potinho assim, não, Adinaldo? Falei, Adinaldo, se Deus está mandando, vamos embora. Meu amado, às vezes eu vou na carona de quem está tendo fé. Deus está mandando, Adinaldo? Manda embora. Quantas pessoas que levaram o potinho de sal e tiveram experiência e me contaram. Ah, ótimo. Meu amado, se
A Ambrosa, sabe a Ambrosa? A Ambrosa não teve mas se a Ambrosa orou por você aqui hoje, vamos dar um nome, né? Alexandra orou por você aqui hoje. Ela liberou uma palavra. A tendência de você ligar para mim, pastor, foi uma benção. Fala para a Alexandra também. Fala para a Edinalva, fala para o Fidel, fala para o Caí. Mas fale. Porque às vezes isso não vai mexer com o ego. Às vezes, amém, eu achei que eu tinha falado bobagem, mas Deus me usou naquilo lá. Então a esperança na Bíblia significa a certeza absoluta de que algo vai acontecer no futuro. Por isso que eu me preparo hoje. Vai chover amanhã? Eu pego meu guarda-chuva hoje. A Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma, mas o medo, a tempestade da alma. Por isso que a palavra de Deus fala, você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Você não pode deixar que o medo crie tempestade na tua alma. Tua alma tem que estar ancorada na verdade que é Cristo. A esperança prepara o caminho para a fé, e a fé faz receber o milagre. Então eu tenho esperança que amanhã vai chover, e pela fé eu pego o guarda-chuva hoje. Vocês estão entendendo, né? Então eu sei que amanhã Deus vai abrir uma porta, e pela fé eu tomo posse. Eu sei que essa semana Deus vai abrir um recurso, eu já separo os boletos. Mais ou menos assim. Não, eu creio. Meu irmão, a gente precisa viver o sobrenatural. Jesus está voltando. Eu não quero que essa igreja chegue lá no céu, aí um monte de containers lá parado. Aí Deus falou assim, sabe o que? Isso aqui era tudo para vocês. Emprego, curas, viagens para a Europa, para Jerusalém, amém, glória a Deus, amém. Estava tudo aqui, mas vocês não se posicionaram. Meu amado, eu quero esvaziar o meu container, em nome de Jesus. Eu quero tudo que eu tenho direito aqui. Então, o segredo é perseverar na esperança. Amanhã vai chover. E essa esperança vai gerar a fé que vai me fazer pegar o quê? O guarda-chuva. Entendeu? Essa esperança vai gerar fé e vai resultar no meu milagre. Se você tem certeza que Deus quer te restituir, seja em qualquer área, comece a tomar um posicionamento. Se você tem certeza de crer num Deus de amor, de misericórdia, que quer trazer e fazer uma nova história para você, comece a tomar posicionamento. É essas questões e hoje à noite eu vou falar, porque a justiça e a bondade vão se beijar. Meu amado, que encontro maravilhoso entre a justiça e a bondade. E elas vão se beijar no gesto de trazer a existência. Esperança é ter uma atitude positiva e determinada, e a esperança se recusa a ser negativo. O cara que tem esperança, a pessoa que tem esperança, ele é muito parecido com quem tem fé, tá? Mas o que eu estou falando da palavra esperança. É a pessoa que, como é que vai ser esse mês? Deus no controle. Como é que vai ser as eleições? Deus no controle. E você votando certo, amém? Tá? Como é que vai ser aquilo? Deus no controle. Como é que vai ser aquele outro? Deus no controle. É essas questões que nós precisamos entender. E é aquilo que nós precisamos avançar para aquilo que é a promessa de Deus na minha vida e na sua vida, meu irmão. Então, aqueles que são prisioneiros de esperança, recebem dobro. Eu não sei o que é esse dobro, meu amado, tá? Porque nesse texto é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mas eu não tenho dificuldade de você pegar esse versículo e trazer para o natural. Eu não tenho dificuldade de você entender, olha, eu perdi isso, eu perdi aquilo, Deus vai trazer a mais. Porque eu já fiz essa experiência, meu amado, de coisas que eu entendi que eu perdi por causa de algumas situações, até de coisas do inimigo, que foi mais esperto do que eu, mas quando eu me posicionei, eu vi Deus restituindo e trazendo o melhor, porque o que Deus tem sempre é o melhor. Então, é a questão de, agora o senhor está sendo materialista? Estou. O senhor está sendo teólogo da prosperidade? Estou. Se você não quer, esse é problema teu. Eu tomo posse daquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Tá? Quanto que eu não orei para a Ângela estar com esse sorrisinho, que ela está aqui curada, de vez em quando ainda dói a coluna dela, mas vocês não sabem o que é a alegria de ver o rosto dela transformado, quanto que eu orei. E está vindo em dobro, meu amado. E está vindo em dobro, porque Deus está no controle de todas as coisas. Que possamos nos alegrar, amado, e exultar, alegrar e exultar, pois, veja só, nosso rei já veio, reina em nossos corações, e que eu e você possamos viver com esperança, aguardando esse dia da restituição, a tribulação não, aguardando esse dia da restituição. E eu encerro com esse versículo aqui, amado. Monte Hebron, tire agora mesmo suas harpas, dos salgueiros, né? Aquele salmo, e entoe uma canção ao Senhor. Tire as harpas e diga, eu vou cantar ao Senhor, eu vou declarar ao meu Deus, eu vou reconhecer a bondade do meu Deus. Você está cantando porque se aconteceu isso, eu estou cantando porque eu tenho esperança.
Eu estou cantando porque eu sei que é fiel. Eu estou cantando porque eu sei que Ele não vai me deixar na mão. Eu estou cantando porque eu sei que o meu lar vai ser restaurado. Meus filhos vão ser curados. A minha vida em todas as áreas será abençoada, porque eu sei quem é o meu Deus. Às vezes nós precisamos dessa fé e vivemos esse sobrenatural daquilo que Deus... Pode deixar, o Otávio quer me dar o... A única vez que ele veio me dar o, isso não vai deixar? Então nós precisamos tirar as nossas harpas e pela fé cantarmos em nome do Senhor. Quero que você abaixe a sua cabeça, meu amado. Você comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Comece... Eu não sei qual parte dessa palavra mexeu o teu coração. Nossa, Guilherme... Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, esta palavra, as ministrações, Senhor, que em cada culto possamos ter isso, Senhor, adoração, ministração e palavra. Que essa casa seja uma casa de cura, Senhor. Mas agora eu peço, Senhor, que ninguém saia daqui sem esperança, sem a certeza daquilo que o Senhor pode e o que o Senhor vai fazer. Eu sei que é difícil a gente olhar no caos e dizer que o Senhor vai trazer em dobro. Mas às vezes, Senhor, nós precisamos enxergar com os Teus olhos. Então, nos ensine a enxergar com os Teus olhos. Nós vamos tirar pela fé as nossas harpas. E nós vamos cantar. E nós vamos louvar ao Teu nome.